Muita gente acha que Stitch é o único monstrinho criado pelo cientista maluco Jumba, mas basta assistir às continuações do filme ou à série animada para descobrir que ele tá longe de ser o único. E o mais assustador é que alguns desses outros não são só perigosos, eles têm poder suficiente para acabar com o planeta inteiro, ou até com o universo. Um dos experimentos que mais deram dor de cabeça foi o Leroy, e com razão. Ele nada mais é do que uma versão turbinada e ainda mais malvada do próprio Stitch. Tudo que o Stitch sabe fazer, o Leroy também faz, só que melhor. Não é à toa que ele acabou virando o vilão principal do último filme da franquia, Leroy e Stitch. Ele foi criado à força pelo Jumba, que já estava sendo chantageado pelo Dr. Hamster Viel, e quando finalmente entrou em ação, o monstrinho vermelho não decepcionou ninguém. Derrotou o Stitch sem muito esforço numa luta direta. Depois disso, a situação só piorou. Ele foi clonado dezenas de vezes até virar um exército inteiro. Um só já era um absurdo de forte, agora imagina vários. Stitch obviamente não teve a menor chance sozinho, e por isso ele precisou juntar os outros experimentos criados pelo Jumba, que haviam sido capturados ao longo da série para montar uma resistência. Mas sabe o mais curioso? Mesmo com essa tropa reunida, os Leroy só foram derrotados por causa de uma música. É sério, os experimentos acabaram sendo desativados quando viram a Loroe, já que possui um mecanismo de segurança que faz com que desliguem ao escutar essa canção. Mesmo assim, não tem como negar que Leroy é um dos personagens mais poderosos de todos, só que ele tá longe de ser o único apelão. Ao longo do vídeo, vamos te mostrar os 13 dos experimentos mais fortes que já apareceram na franquia de Lilo e Stitch. Não vai ser só um ranking em ordem do fraco pro forte, fica de olho, porque os dois últimos que vão ser citados, sem dúvidas, são os mais perigosos de todos. Então, prepare o rango, assine o canal e vamos aprofundar nessa lore de Lilo e Stitch, aqui no canal Planeta Teen. Não tem como falar dos experimentos mais apelões de Lilo e Stitch sem começar pelo próprio Rei do Caos, o Stitch, também conhecido como Experimento 626. Ele é a obra-prima do Jumba, experimento definitivo, feito para ser imparável. E o motivo de tanta apelação é que Stitch foi criado usando o DNA das espécies mais poderosas da galáxia, como é revelado no curta A Origem do Stitch. Ou seja, ele nasceu basicamente para ser imbatível. O bicho é uma enciclopédia de superpoderes ambulantes, força absurda, invulnerabilidade, superinteligência, sentidos hiperaguçados, inclusive visão de raio-x e infravermelha, memória fotográfica, capacidade de plantar, e isso é só o que a gente viu. E como se isso tudo ainda não bastasse, tem um spin-off de Lilo e Stitch, lançado na China em 2017, onde ele desbloqueia o modo Godzilla, e fica tão poderoso que pode destruir uma galáxia inteira como quem derruba um castelo de cartas. Mesmo em sua forma original e fofinha, já é difícil imaginar qualquer exército humano dando conta dele. Ainda bem que ele ficou do nosso lado, porque se não tivesse, já era pra Terra. Acredite se quiser, o Stitch não é a única criação insana do Jumba que resolveu dar trabalho pra galáxia. No anime Stitch, a ideia de fazer um clone maligno voltou com força, mas dessa vez com um experimento que é basicamente o primo psicopata do Stitch, o Experimento Zero. Ele foi a primeira tentativa do Jumba de criar uma arma de destruição suprema, antes mesmo de começar a numerar seus monstrinhos. A missão era a mesma, construir a máquina de combate perfeita, só que deu tão certo que virou um problema. O Zero ficou tão fora de controle que nem o próprio criador conseguia segurar a criatura. Resultado? Jumba teve que trancar o bicho num planeta congelado, tipo colocar um pitbull furioso num freezer gigante. Só que adivinha, ele escapou. E não satisfeito em ser só absurdamente perigoso, o maluco ainda se modificou com partes cibernéticas e virou tipo um Stitch versão robótica do Apocalipse. Ou seja, o experimento assassino com upgrade de ciborgue. Você tocaria ter um bicho desses como pet? Então manda hashtag 0 nos comentários pra gente saber se é seguro te visitar. Tá na hora de dar uma pausa nos clones do Stitch e focar nos experimentos que têm poderes completamente diferentes. Mas nem por isso são menos apelões. Durante Lilo e Stitch, a série, a gente vê uma dupla principal tentando capturar várias criações do Jumba que foram espalhadas pelo Havaí. E aí que entra o FON, o Experimento 540. Esse monstrinho é basicamente um furacãozinho ambulante. Ele consegue criar furacões com força suficiente para destruir tudo que estiver no caminho. Isso não é exagero. Na vida real,
tufões matam milhares de pessoas por ano. Em 1970, por exemplo, um único evento real desse tipo causou a morte de mais de 3 milhões de pessoas. Agora pensa no FON, que não só cria tufões, mas ainda controla a direção deles. Dá pra imaginar o estrago. E se você acha que isso já é o bastante, segura essa. Depois de evoluir, o FON aprendeu a concentrar toda essa força do vento em rajadas, que funcionam como verdadeiros canhões. Tipo lançar mini tornados com forças de um míssil. Imagina isso num campo de batalha, ou pior, no quintal da sua casa. Esse desastre natural disfarçado de criaturinha fofa é o experimento 523, o famoso Slush. Em vez de vento, ele domina o frio, e não é pouco. Ele consegue criar nevascas com facilidade e congelar tudo ao redor, sem nem precisar se esforçar. O alcance do poder dele é tão absurdo que uma cidade inteira pode virar um freezer em poucos segundos. Se o objetivo dele era deixar todo mundo tremendo de medo, missão cumprida. Se você achou que um tufão ou uma nevasca já era um problema suficiente, imagina um tsunami te pegando de surpresa. Pois é exatamente isso que o Cannonball, o experimento 520, consegue fazer. É só ele cair em qualquer copo d'água, tipo uma piscininha, que já consegue manipular a água e transformar aquilo numa onda gigante sob controle total. Agora imagina se ele resolve pular direto no oceano. Aí, amigo, não tem escapatória. O bicho vira uma fábrica de tsunamis que podem engolir cidades inteiras. Tá achando esses experimentos poderosos? Mas nem todos são versões turbinadas do Stitch. Tem uns que saíram bem mais esquisitos. Então, assine o canal para blindar de todos os experimentos mais bizarros e atrair apenas os mais fofinhos, e que não vão te comer enquanto você dorme. O experimento 625, também conhecido como Reuben, é praticamente um clone do Stitch. Ele tem exatamente as mesmas habilidades: força, agilidade, inteligência, tudo. O único, porém, é que ele nasceu com um bug de fábrica, a preguiça. Reuben só quer saber de deitar na sombra e comer sanduíche. Mas convenhamos, mesmo deitado, ele ainda é um dos mais fortes de todos. Um que segue a mesma linha de experimentos do 523 é o tal Richter. Esse aí tem um talento especial para achar pontos fracos do solo, e quando bate neles, o chão simplesmente treme. Só que não são tremores normais não. Richter tem força para provocar terremotos tão intensos que poderiam, sem exagero, partir o planeta no meio. É um desastre natural ambulante. Bom, mais um deles, né? Curte plantas? Então se prepara, porque o experimento 509, o Sprout, não tem nada de inofensivo. Ele cresce sem parar e vai se espalhando com um objetivo bem claro. Se ninguém der um jeito nele, o bicho toma conta do planeta inteiro. E se você achou isso demais, segura o Plut, o experimento 505. No começo ele parece até útil, já que suga todo tipo de lixo. Seria perfeito contra a poluição, se não fosse o detalhe de que ele fica cada vez maior quanto mais lixo ele consome. E para piorar, ainda transforma o que engoliu em um líquido tóxico, que ele dispara como se fosse arma. É um caos ambulante. Um que faz dupla com o Reuben na lista das versões mal feitas do Stitch é o Whoops, ou o experimento 600. Ele faz tudo que o Stitch faz, mas o Whoops é o bicho muito desastrado. Parando pra pensar, uma pessoa atrapalhada é muito perigosa, tendo esse tanto de superpoderes. Se ver ele enquanto anda na rua, é melhor ir pra calçada oposta, só pra prevenir. Chegou a hora de falar dos dois pesos pesados mais absurdos de todo o universo de Lilo e Stitch. E abrindo esse top 2, tá ele, o experimento 606, também conhecido como óleo. Quer saber o que ele faz? Nada muito alarmante. Ele só se transforma num buraco negro. Literalmente. O bicho abre uma fenda que suga tudo que tiver pela frente. As pessoas, cidades inteiras, planetas e até galáxias inteiras. Sim, galáxias. A medalha de prata já tá de bom tamanho pra ele, né? E se isso se parece exagero, se prepara pro que vem com o experimento 607. O Monte. Agora vamos falar de um experimento mais sinistro e poderoso de todo o universo de Lilo e Stitch. O Monte, o número 607. Esse cara é provavelmente o mais forte que já pisou nessa saga. Monte tem o poder de rasgar o próprio tecido do espaço-tempo, ameaçando destruir o universo inteiro. É quase o mesmo nível de destruição do óleo, só que com uma diferença gigante. Ele não precisa de nenhuma palavra mágica ou gatilho especial para detonar tudo. Curiosamente, Monte nunca deu as caras em nenhum episódio do filme da série. Ele só foi mencionado num crossover com Kim Possible, o Rufus, aquele rato topeira do desenho,
Parece muito com Monty, e o Jumba até achou que o Rufus fosse sua criação mais poderosa.